Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve. Este é o programa 107 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos conversar com Kalu Divengo e analisar o Distritalão, o CP, a Liga 3 do Monca, a Segunda Liga do Farense e a Primeira Liga do Portimonense. Os fanáticos de hoje são o Armando Alves e o Carlos Encarnação. Sejam bem-vindos. Hoje temos connosco o Mr. Kalu Divengo, treinador do Grupo Desportivo de Lagoa, para falar do seu clube e do Distritalão. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Mister, um regresso ao Algarve e ao Distritalão, e o que é que encontrou? Boa noite. Antes de mais, gostaria de agradecer o facto de ter sido convidado. Também uma palavra de apreço para o Sr. Carlos Encarnação e para o Sr. Armando Alves, pessoas de quem eu tenho respeito e estimo muito o seu trabalho. Em relação ao Distritalão, como sabem, nós foi-nos endereçado um convite em novembro para... O objetivo principal era, de facto, mantermos o clube, o Grupo Desportivo Lagoa, na primeira divisão distrital. Tem sido um trabalho árduo, porque apanhamos já o acompanhamento. De qualquer forma, a equipa tem dado uma boa resposta, não só ao nível de resultados, mas também, sobretudo, que isso era um ponto importante para nós, do ponto de vista de qualidade exibicional. Creio eu que nós temos vindo a subir de rendimento e procurar oferecer bons espetáculos de futebol. E tem sido esse o nosso desafio, e creio eu que nós estamos no melhor caminho para colocarmos o Lagoa onde temos como objetivo, que é manter a manutenção. E Mister, o Lagoa, como sabe, apostou forte esta época no Distritalão, mas as coisas não correram como desejavam. Encontrou motivos para esse facto? Eles estão identificados? Sim. E creio que eu não gosto, por uma questão de educação, falar de quem cá esteve, porque respeito muito o treinador que cá esteve, o treinador que, no fundo, foi ele que definiu o plantel, foi ele que contratou os jogadores. Aquilo que eu posso falar tem a ver com aquilo que tem sido estes 3 meses e meio sobre a minha liderança. E diria eu que estes 3 meses têm sido, de facto, de muito trabalho, nomeadamente, primeiro, para nós construirmos uma equipa com mentalidade ganhadora, temos que efetivamente mudar a mentalidade do grupo. E isso passa muito por a missão que nós estamos a ter aqui em Lagoa, que é mudar mentalidades, mudar princípios e, sobretudo, acrescentar valor. Porque uma equipa, quando se quer ganhadora, primeiro tem que assentar em bases sólidas, nomeadamente bases essas que fazem com que seja o propósito com que nós estamos aqui. E nós temos estado a trabalhar nesse sentido, porque acredito, quando nós estivermos bem cientes dos princípios, dos valores que nós partilhamos, seremos uma equipa mais forte e seremos uma equipa com aquela mentalidade ganhadora que nós queremos incutir. Neste momento, ainda não a temos. E, Mister, nesta fase decisiva de apuramento para o sexteto,
o jogo com o Colaterense foi decisivo, aquela derrota. Sim, sim. Mas eu creio que esse jogo foi decisivo, mas houve outros jogos antes desse que também foram decisivos. Recordo-me do jogo em Quarteira, onde tivemos a ganhar e acabamos de sofrer o golo do empate perto do fim, o que também hipotecou, digamos assim, as nossas aspirações. Creio que esses dois jogos, sim, foram decisivos para o facto de, neste momento, não conseguirmos chegar nos 6 primeiros. Mister, quais são as expectativas para a segunda fase? A tal discussão de manutenção em que não depende só das equipas? Isso torna complicado nós estamos aqui a fazer qualquer tipo de contas do ponto de vista matemático. Aquilo que nós podemos controlar serão os nossos jogos. E de uma forma muito clara e objetiva, nós vamos procurar vencer o máximo de jogos possíveis para estarmos salvaguardados de qualquer tipo de situação, ou seja, contarmos connosco e não estamos a depender depois se caem 2, se caem 3 equipas do Campeonato Nacional de Séniores. Mister, sobre o Distritalão, qual é a sua apreciação em termos competitivos da competição e quais os clubes candidatos? Enfim, há um Loutano que claramente é a equipa superior a todas as outras, por mil e uma razões que todos nós conhecemos, e depois há as outras equipas. Creio eu que as equipas que estão lá em cima, por mérito próprio, conseguiram fazer um campeonato regular que lhes permite, neste momento, aspirar a alguma coisa, que eu acho, muito sinceramente, vai ser difícil. Em relação à qualidade de jogos, creio eu que poucas equipas, diria eu, procuram um futebol positivo, atrativo. O que tenho observado e visto é claramente uma tentativa de jogar para o resultado. 95% das equipas o fazem-no. Portanto, do ponto de vista de qualidade futebolística, creio que não é muita, por via desse motivo que eu acabei agora de dizer. Mas é um campeonato, sim, competitivo, sobretudo todas as outras equipas, menos o Loutano. Claramente é a equipa que não é deste campeonato, digamos assim. Mister, prefere um campeonato seguido ou dividido em duas fases, como nesta época? Pelo menos uma fase seguida, é que pelo menos uma fase seguida talvez permitisse uma recuperação que este modelo não permite. Sim, acabei agora mesmo de referir. Prefiro um campeonato corrido do que partir o campeonato ao meio e depois estarmos a dividir em dois grupos. Creio que é mais apelativo, porque permite uma equipa que está cá em baixo continuar a apanhar uma boa fase e subir na tabela classificativa e ainda poder chegar a outros lugares mais acima. Permite também que as equipas que estão ali perto do primeiro classificado permite acalentar ainda a possibilidade de chegar ao primeiro lugar. Agora assim torna difícil sobretudo para as outras equipas poderem fazê-lo. Daí a minha preferência por um campeonato corrido. Mister, em relação ao futebol distrital, que sugestões propõe para melhorar a competição e ajudar os clubes? Uma sugestão.
Uma sugestão. Ou várias? Ou várias. Uma sugestão. Gostaria, lá está, gostaria que quem dirige os clubes tivesse outra visão, digamos assim, isto é, procurassem que as suas equipas, obviamente, o objetivo do jogo é ganhar, mas que o fizessem apostando num futebol mais positivo, atrativo, porque, creio eu, isso atrai também mais pessoas para virem ver os jogos, isso também identifica o clube com essa forma de jogar, o que também permitirá, não só do ponto de vista de formação, mas também do ponto de vista de possibilidade de adquirir jogadores, os jogadores saberem que o clube X tem uma determinada filosofia de jogo. Creio eu que isso ajudaria não só também, como eu já referi, em trazer mais pessoas aos jogos de futebol, como também do ponto de vista de qualidade futebolística, nós teríamos muito mais qualidade nos jogos. Eu acho que isso é importante também olharmos para esse lado. Encarnação, uma pergunta para o nosso convidado. Olha, em primeiro lugar, boa noite ao Calu, uma pessoa que tive o prazer durante alguns anos acompanhar e fazer os relatos quando ele jogava no Loutano, e felicitá-lo também pelo excelente empenho. Para mim não é novidade nenhuma, conhecendo a forma como ele jogava, a entrega que ele me colocava nos jogos, a ambição que tinha dentro das 4 linhas, logicamente que transportar isso do jogador para o treinador para o Calu é algo não complicado, muito pelo contrário, fácil de fazer, e a prova provada está esta excelente recuperação que o Lagoa teve desde que ele tomou as rédeas à equipa. No que diz respeito à pergunta, Calu, e penso que há pouco frisaste isso, esta situação também das equipas algarvias estarem aqui inesperadamente, chamemos assim, como é o caso do próprio Olhanense e do Ferreiras e do Esperança de Lagos, que neste momento estão em fase de descida e poderão descer à primeira distrital, e isso faria com que quem ficar em 7º lugar, ou 8º, ou 9º, enfim, aqueles que estão na fase de descida, não conseguirem a manutenção. Isto, de certa forma, também mexe muito com o íntimo, quer do próprio treinador, quer dos próprios jogadores, sabendo que esta realidade não é virtual, mas sim uma realidade que poderá vir a acontecer. Sim, diria que sim, mas nós temos de estar focados e preocupados com aquilo que nós controlamos. E eu enquanto treinador, obviamente que olho para tudo, mas só podemos olhar para nós, acima de tudo, em primeiro lugar. Temos que controlar aquilo que nós podemos controlar. Aquilo que nós podemos controlar é procurar ganhar os nossos jogos, para depois estarmos a salvo desse tipo de situações. E é dessa forma, com esse intuito e esse objetivo, que nós iremos fazê-lo. Só olhando para nós e procurando somar o máximo de pontos possíveis. Muito bem. Já agora, se me permites mais uma pergunta, e há pouco falavas dos clubes que estão nesta primeira distrital, para além do Loutano, que é aquela equipa que se destaca, e logicamente és treinador de uma equipa que também compete nesta primeira distrital, aquilo que tens observado, quais são as equipas que de alguma forma têm despertado a atenção e que tu tens visto das épocas passadas para esta, que têm melhorado em todos os seus aspectos? Das outras épocas desta parte, vou ser sincero, eu não, pelo facto de ter estado a treinar no campeonato distrital do Alentejo, não me permitiu acompanhar o campeonato distrital aqui no Algarve, de qualquer forma.
houve equipas que me surpreenderam pela positiva, nomeadamente o Quarteirense SAD. Não muito o Loutano, porque sabia que o Loutano, com os jogadores que tem, a estrutura que por detrás está montada, saberia perfeitamente que estaria a disputar um campeonato que não é deles. Mas sim, o Quarteirense foi uma equipa que eu gostei de ver jogar. E creio que é daquelas boas equipas que vale a pena nós vermos. Armando, uma questão aqui para o Calu. Só dar o Calu, que posso dizer que conheço desde menino, quando ele começou nos primeiros tempos no futebol, e infelizmente devido àquelas coisas que acontecem na vida, a carreira dele como jogador, que poderia ter seguido outro rumo, e merecia, porque ele tinha qualidades para isso, poderia inclusive ter estado num campeonato do mundo de júniores, as coisas acabaram por, enfim, correr de outra forma, e também como treinador penso que já merecia outro tipo de oportunidades. Nós que não temos assim tanta gente como isso no Algarve, que com experiência e o conhecimento e a maneira de ser e de estar que o Calu tem, e daqui lhe envio um forte abraço. A questão que eu posso colocar tem a ver, porque já vi a equipa do Lagoa esta temporada, e parece-me evidente que há ali um desequilíbrio grande, ou seja, há muitos jogadores já acima dos 30 anos e depois um grupo de muita gente jovem, e falta ali algum equilíbrio, embora nos últimos tempos, com a chegada de Jorge Emanuel e de outros jogadores, creio que tentaram equilibrar isso um pouquinho. De qualquer forma, creio que para um treinador isso constituirá sempre um problema, porque são jogadores, independentemente de tudo o que deram ao futebol, e deram muito, e jogadores com títulos e com presenças em campeonatos profissionais, mas já em fim de carreira, e outros ainda jovens, ainda numa fase de aprendizagem, e esta mistura, quando não há ali aquele ponto de equilíbrio de 4 ou 5 jogadores num escalão intermédio e que preenchem lugares-chave na equipa, creio que é difícil. Esse é de facto um dos grandes problemas, ou tem sido um dos grandes problemas no trabalho no Grupo Desportivo Lagoa, Calu. Bem, Armando, obrigado. Como eu referi ainda há pouco, não é fácil nós apanharmos o comboio em andamento, tendo em conta que o plantel foi escolhido por outro treinador. Enfim, aquilo que nós temos que focar é procurar otimizar ao máximo os recursos humanos que nós temos à nossa disposição para, efetivamente, como eu disse ainda há pouco, criar uma identidade de equipa, uma ideia de jogo onde todos possam ter a oportunidade também de fazer parte. E, sobretudo, aquilo que nós temos vindo a fazer é criar uma filosofia de grupo, digamos assim, para que depois os jogadores possam assimilar as nossas ideias. Temos procurado, obviamente que nós percebemos isso, que o Armando disse, essa decalagem que existe entre jogadores muito experientes e jogadores muito novos, mas temos procurado otimizar os recursos que nós temos à nossa disposição da melhor forma possível. Às vezes conseguimos de uma forma que é clara, que é evidente, outras vezes não temos conseguido, mas de qualquer forma, para referir também e para acrescentar que estou muito satisfeito com o empenho que todos os jogadores têm demonstrado desde o momento em que nós aqui chegamos. Mister, antes de o libertarmos, vamos à jornada do Distritalão e ao seu jogo. 21ª jornada, falta uma jornada para terminar esta primeira fase e já está tudo decidido. O Quarteira recebeu e perdeu com o Loutano e definiu a escala. O Silves venceu o Lusitano por 3-2. O 11 Esperanças teve dificuldades em derrotar o Almancilense por 1-0. No cartaz da jornada, o Colatrense e o Quarteirense empataram a 2. O Odiaxer teve de transpirar para vencer o Inter
e o Lagoa venceu o Guia ao cair do pano e subiu para o 7º lugar. Mister, um comentário sobre o seu jogo. Bem, foi um jogo difícil. Tivemos, sobretudo, dificuldade nos primeiros 15 minutos em ligar o nosso jogo. Nós somos uma equipa que gosta de se ir a jogar, gosta de ter a bola, e sentimos ali alguma dificuldade nos primeiros 15 minutos. Depois, a partir desse momento, os meus jogadores começaram-se a libertar, começamos a ter mais paciência na primeira fase de construção, começamos a ter a bola mais tempo, que nos permitiu circular a bola com mais critério, e depois, a partir desse mais critério, nós conseguimos chegar com mais perigo e mais vezes à baliza do Guia. O Guia tem uma oportunidade nesses primeiros 15 minutos, uma bola ao poste, e depois nós respondemos com 2 situações onde poderíamos também ter feito golo. A mensagem, o intervalo foi clara. O que nós precisávamos era continuar a sermos pacientes com bola, mas, sobretudo, melhorarmos a nossa circulação de bola, torná-la mais rápida, circular a bola, sobretudo, à largura, para podermos depois abrir mais o jogo e, a partir daí, criar situações de 1 para 1 ou de superioridade numérica. Essas situações foram aparecendo, e a segunda parte nós tivemos um excedente sobre o adversário. É verdade que a Guia tem uma grande penalidade, um lance fortuito, mas nós tivemos situações onde podíamos ter definido melhor no último terço do campo, e quero também ressalvar que os meus jogadores, desde o primeiro minuto até ao fim, acreditaram sempre que era possível ganhar, não perdendo o equilíbrio emocional, o que nos permitiu também mantermos a nossa ideia, mantermos o nosso plano de jogo até ao fim, e fomos depois premiados com um golo a cair do pano. Creio eu que é justo face àquilo que nós fizemos durante os 90 minutos. Mister, não o prendemos mais. Muito obrigado pela sua presença e pela sua disponibilidade, e desejamos os maiores sucessos. Obrigado. Para a próxima fase, pelo menos. Obrigado, boa noite. Agradeço muito o convite. Foi um prazer estar convosco. Foi um prazer voltar a ter a oportunidade de falar com o Sr. Carlos Encarnação e com o Armando Alves. E repito, agradeço o convite e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Encarnação, apreciação ao Distritalão e a esta 21ª jornada. Olha, em primeiro lugar, já está tudo resolvido no que diz respeito às equipas que irão lutar para subir, e aquelas que irão lutar essencialmente para chegar ao 2º lugar, que é aquilo que dá acesso à Taça Portugal, visto que não deverá acontecer aqui qualquer situação anómala que não faça com que o Loutano suba este ano ao Campeonato de Portugal. Deixa-me só aqui salientar e realçar 2, 3 equipas. Uma delas, e mais uma vez, tem que começar pelo Colatrense. Uma equipa que fez um excelente campeonato na temporada que findou. Entrou para este campeonato perdendo muito dos seus jogadores para outras equipas. O certo é que o Fábio Teixeira, mais uma vez, conseguiu arranjar, digamos que, ou remendar, melhor dizendo assim, esta equipa do Colatrense, e colocá-la já numa posição tranquila, que é aquela que o Colatrense, logicamente, procura todas as épocas, que é manter-se na primeira distrital, e endereçar também os parabéns ao Fábio Teixeira, ao Colatrense, por o ter conseguido. Depois, uma palavra também de apreço para o Eduardo Barão, que pegou nos 11 Esperanças, que era uma equipa que normalmente lutava para conseguir a manutenção, e muitas das vezes era ali numa situação, e como costuma dizer na gíria, res-ves campo de ourique. O certo é que esta temporada agarrou neste 11 Esperanças
e colocou-o numa posição confortável na tabela classificativa, e tendo um jogo que tem agora no próximo fim de semana frente ao Quarteirense SAD, em caso de vitória, poderá ali aproximar-se do terceiro classificado, que também é o segundo, que é o Silves, tem 41, e de lutar por esse lugar que dá então acesso depois à Taça de Portugal. Também salientar o excelente empenho do Silves, a excelente campanha do Quarteirense SAD. Aliás, o Calu frisou, e bem, eu tive a oportunidade de ver os jogos do Quarteirense SAD aqui em Faro, e a imagem com que fiquei da equipa é que realmente era uma boa equipa, era uma equipa que tinha condições para poder andar e comandou nos lugares cimeiros da tabela classificativa, e realmente, se não fosse este super loutano, poderia estar ali uns patamares mais acima. Uma palavra também para o Silves, que andou muito tempo, ou algumas jornadas, na liderança deste distritalão, até o loutano acordar, e quando o loutano acordou, realmente conseguiu ultrapassar este Silves, que manteve sempre esta digamos, qualidade de futebol, e vai agora jogar com o Loutano nesta última jornada, mas o certo é que alcança um excelente segundo lugar. Depois, o Odiastre, que andou muitas jornadas também nos lugares que dão acesso à descida, ou seja, do sétimo para baixo, mas paulatinamente foi conseguindo galgar terreno, galgar posições na tabela classificativa e colocar-se num confortável quinto lugar, com mais 2 pontos com o Colaterense, que tem 32. Portanto, estas equipas estão de parabéns, porque conseguiram, à partida, aquilo que é o objetivo, à exceção, e como é óbvio, também à partida era aquilo que o Loutano queria, que era subir ao Campeonato de Portugal. Portanto, e depois, uma palavra para o Lagoa, e o Calu penso que disse tudo, e não vale a pena estarmos aqui a acrescentar muito mais, porque melhor do que ele deu uma imagem daquilo que poderia ser, e concordo plenamente, e tenho dito, não sou a favor deste tipo de campeonato. Penso que deveria ser um campeonato corrido, porque logicamente uma equipa como o Lagoa, que vinha crescendo ao longo destas jornadas, poderia ir um pouco mais longe do que aquilo que foi, e acaba, como costuma dizer na gíria também, morrer na praia, ou seja, com um amargo de boca muito, muito grande, que poderia alcançar outros objetivos. Depois, a grande surpresa para mim, e pela negativa, realmente é o Lusitano Vila Real Santo António, mas logicamente pelas razões que nós sabemos, e foi dito aqui também pelo seu treinador, aquela grande onda de lesões que afetou a equipa, e que não teve depois, à altura, a possibilidade de o substituir para poder dar continuidade ao bom trabalho que vinha a fazer, fez com que a equipa ficasse relegada para as posições de descida. De resto, o Almacilense era de esperar, o Inter também, o Guia andou aqui a flutuar um bocadinho, e o Quarteira também esperava um pouco mais, porque também foi uma equipa que ao longo deste distritalão, principalmente da primeira volta, andou ali nos lugares que poderiam dar acesso logo à manutenção garantida na primeira distrital. Como tal, fica aqui o meu apanhado, não só da última jornada, porque penso que esta última jornada já as equipas já partiam com tudo também definido. Como tal, fica aqui um apanhado daquilo que é a minha opinião, e por alguns jogos que vi aqui, principalmente em Faro, quer na Horta da Areia, quer na Penha, das equipas que por aqui passaram. O meu apanhado, dizia eu, destas 12 equipas que este ano estão nesta primeira central da Associação de Futebol do Algarve. Armando, uma apreciação, 21ª jornada. Olha, antes disso vou começar pela segunda divisão, para dar os parabéns a 6 clubes que garantiram o apuramento para a fase de subida. O Armacenenses, o Portimonense e o Carveiro United na zona Barlavento, o Padronense, o Campinense e o Faro e Benfica na zona Sotavento. São os 6 clubes que vão discutir agora quem é que tem o direito de subir à primeira divisão, e encontramos aqui, neste conjunto de formações, clubes que já andaram nos escalões nacionais. Atenção que esta equipa do Portimonense é do Portimonense Clube, portanto não tem a ver com o SAD, são jovens ou que jogaram nas equipas de futebol juvenil do Portimonense e andavam para outros clubes e foram chamados, digamos assim, ou são jovens que vêm dos escalões de formação. E à exceção
do Carvoeiro United. Todas as outras 5 participantes neste torneio final já estiveram em campeonatos nacionais. O Armacenense já andou pelo Campeonato de Portugal, o Portimonense, como se sabe, andou pela primeira divisão, o Portimonense Clube, o Padernense andou na segunda divisão, o Campinense também. O Campinense foi o primeiro clube do município de Lolé, antes do Loltano, a chegar à segunda divisão. O Faro e Benfica também. O Faro e Benfica, nos anos 60, andou por várias vezes, 60 e 70, na segunda e na terceira divisão. Esperemos que seja uma boa fase final. Parabéns a todos, como disse, e que seja um bom torneio, sabendo-se que o melhor marcador da prova, o Alexandre Moutinho, o irmão mais novo do João Moutinho, não vai participar nesta fase final, uma vez que a escola João Moutinho falhou por 1 ponto o apuramento para esta fase decisiva. Feita esta nota em relação à segunda divisão, olhando para a primeira, tínhamos dito aqui na semana passada que só havia uma questão em aberto, mas que, embora a matemática permitisse algumas esperanças ao Quarteira, que na prática essas esperanças praticamente não existiam, devido ao calendário. O Quarteira precisava de ganhar os 2 jogos que restavam e Colatrense ou Diastre perderem os 2 jogos que restavam, pois foi precisamente o Quarteira que não cumpriu essa missão que tinha e que era muito difícil, uma vez que recebia o primeiro classificado, o Loltano. E esta questão da prova ser em 2 fases, não se pense que agora acaba uma fase e depois começa outra e o que ficou para trás não conta. Não é bem assim, todos os pontos contam e naturalmente que o Loltano, que vai já com 14 pontos de vantagem, depois no torneio final, se as coisas correrem bem, ainda na primeira volta festejará a subida de divisão, o que significa que este apresenta-se como o campeonato mais desequilibrado de que há memória para mim, não tenho memória de um campeonato previsivelmente tão desequilibrado, a não ser que o Loltano agora na segunda fase desate por aí a perder jogos, o que não parece manifestamente possível, porque a partir do momento em que a equipa, digamos, encarrilou, foi alargando a sua vantagem e portanto vamos ter um campeão, já temos um campeão anunciado, digamos, na segunda fase. Creio que a primeira volta bastará para termos em definitivo o título carimbado. De resto, aconteceu aquilo que se esperava. A tarefa do Quarteira era, como dissemos, muito difícil e, portanto, digamos que o quadro dos 6 primeiros já estava, quanto a nós, definido, com o Silves, com o Quarteirense, Onze Esperanças, Odiache e Colatrense. Alguma surpresa pela circunstância do Lagoa não integrar este grupo. Já tivemos aqui neste espaço primeiro o Tony Sermanho, que foi o primeiro treinador da Lagoa, e hoje o Carlo Di Vengel, que lhe sucedeu, e que deram as suas explicações, e percebe-se que houve ali alguma coisa que não funcionou bem, e a prova disso é que o Lagoa está relegado para a discussão pela permanência. E aqui, se descerem muitas equipas algarvias do Campeonato de Portugal, vai ser uma luta titânica, e portanto todos os pontos contam, mesmo aqueles que estarão em discussão agora na última jornada desta primeira fase, daí que o campeonato continua naturalmente a ter interesse, sobretudo para estas equipas que precisam de somar pontos para atingir os seus objetivos. Será uma última jornada em que o Lagoa, por exemplo, no reduto do Almacilense, tem todo o interesse em ganhar para solidificar o 7º posto, porque à partida, pelo menos o 7º estará garantido que não deixe, os outros não sabemos, e depois Quarteira e Lusitano Vila Real de Santo António também estão ali numa posição mais ou menos confortável, mas quererão aumentar o fosso em relação ao Guia, ao Internacional de Almancil e ao Almacilense, e portanto, digamos que o grande interesse, ou o maior interesse desta última jornada, irá centrar-se precisamente ali naquela parte do fundo da tabela e das distâncias que se podem criar ali entre as equipas, porque nos 6 primeiros não haverá grande assunto. O Loltano leva já uma vantagem confortável, depois será uma questão, acreditamos, mais jornada, menos jornada. As nossas previsões apontam lá para o fim da primeira volta da segunda fase e vamos ver se aí já temos campeão ou não, naquele que, como disse, é onde é à procura e pelo menos nos últimos 20 anos não encontrei um campeonato tão desequilibrado como este.
Armando, vamos interromper agora um bocadinho o futebol para irmos até ao automobilismo. Faleceu Horácio Santos, o primeiro vencedor do Rally do Algarve e um apaixonado pelos automóveis. Um comentário. É verdade. Uma pessoa que fez muito pelo desporto automóvel aqui na nossa região e no momento da partida, ele há muito tempo naturalmente que já não estava ativo, estamos a falar de algo que ocorreu há cerca de 40 anos, esse feito, portanto, importa nesta altura lembrar aquilo que foi o desportista, que foi também o homem e que deixou uma marca nesses dois campos. Como desportista, a circunstância de ter sido o primeiro a ganhar o Rally do Algarve, na primeira edição, faz dele desde logo uma figura do desporto da nossa região, e depois também as suas qualidades humanas que eram muito apreciadas pelos seus amigos, o seu amor pelo desporto automóvel, a forma como vivia, as inúmeras amizades que conquistou por esses quatro cantos de todo o país, porque era uma pessoa que tinha facilidade em construir relações de amizade e que vivia o desporto apaixonadamente e deslocava-se a outros locais também para acompanhar o desporto automóvel. Isto, curiosamente, num ano em que o Rally do Algarve, que já teve fases boas e fases menos boas, lembro-me que o Rally do Algarve em tempos era uma prova pontuável para o Campeonato da Europa, tivemos aqui o lançamento, inclusive, de alguns carros, lembro-me do Marco Allen estrear aqui uma viatura num dos rallies, ou no rally mais mediático de sempre, aqui no Algarve, e neste ano de 2023, o rally do Algarve, nos últimos anos, vinha fechando o calendário e realizava-se normalmente em novembro e em pisos de asfalto, vai agora preencher a vaga que ficou em aberto pelo Rally dos Açores, portanto vai ter lugar já no final de março e início de abril, e em troços de terra, que são muito mais espetaculares, e portanto vamos ter mais alguma adrenalina, e esperemos também que o Algarve possa gradualmente recuperar algum estatuto. Lembramos que o Rally do Algarve vem preencher o espaço do Rally dos Açores, que não vai realizar-se, e o Rally dos Açores era pontuável para o Campeonato da Europa. E, portanto, se o Rally do Algarve vier a recuperar esse estatuto, será uma conquista grande para a região, em termos de promoção, de prestígio, da vinda aqui de pilotos mais consagrados, de horas e horas de transmissão televisiva por esse mundo fora, e de uma promoção que acaba por ser gratuita. Digamos que aquilo que falamos há umas semanas do ciclismo pode aplicar-se também aos rallies, com inegáveis vantagens para a região. Dito isto, voltamos a lembrar a figura do Horácio Santos e a manifestar aqui o nosso pesar pela partida de um desportista de eleição, pelo homem que ganhou o primeiro Rally do Algarve. Encarnação, uma palavra sobre o Horácio Santos. Olha, quando o Armando diz o que diz e falou, logicamente que está tudo dito. Só de lamentar realmente a perca de mais um grande desportista algarvio, alguém que levou o nome do Algarve por esse país fora, e que realmente é sempre lamentar. Como tal, endereçar os sentidos pésamos à família e a todos aqueles que são amigos dele, e sem dúvida, com alguma tristeza, tive conhecimento também dessa notícia. Portanto, estar aqui a colocar mais aquilo, ou mais alguma coisa daquilo que o Armando disse, penso que seria só para encher. Foi tudo dito e bem falado, como tal, só de salientar e dizer, mais uma vez, lamentar o facto e endereçar os sentidos pésamos à família. Muito bem, vamos estacionar o carro e vamos para o CP, 20ª jornada Encarnação. Na Série D, o Olharense viu acabar o seu estado de graça e nenhuma equipa algarvia logrou vencer. O Futebol Clube Ferreiras ainda foi anular o Juventude de Évora. O Imortal deixou-se empatar com o Serpa, o Esperança de Lagos perdeu em casa com o Lusitano de Évora e o Olhanense perdeu em casa com o Fabril. Mesmo assim, grandes desafios no meio da tabela. Comentário. Olha, o comentário é que é a ascensão completa das equipas alentejanas este ano no Campeonato de Portugal. Entre as 8 primeiras estão 4 equipas do Alentejo,
uma delas em zona de discutir a subida, que é o Lusitano de Évora, neste momento tem 38 pontos, o Juventude tem 35, o Serpa 28 e o Vasta Gama da Vidigueira 28, e atenção a este Oriental Dragon, que é daquelas equipas que foi ao mercado e está a ir ao mercado a reforçar-se e está a fazer uma recuperação brutal nesta fase nesta fase final do campeonato, desta primeira fase do campeonato. De resto, o Imortal voltou a perder de novo pontos já perto do fim, quando estava a ganhar por 1-0, e sem dúvida, para mim, a grande surpresa foi realmente a derrota do Esperança de Lagos em casa frente ao Lusitano de Évora, e digo surpresa porque o Esperança de Lagos vinha numa ascensão de bons resultados e de boas exibições, e acabou por ser esbarrado, se assim me permite a expressão, por este Lusitano de Évora, que está numa posição completamente privilegiada na tabela classificativa, e poderá recolocar de novo o Alentejo, que durante muitos anos teve equipas nos nacionais, sendo, e como o Urbano diz, o Lusitano de Évora e o Juventude de Évora, equipas com pergaminhos também no futebol português. Parece que a revolução alentejana está a chegar ao futebol, e desta vez ao Campeonato de Portugal. Depois, o empate sempre precioso do Ferreiras num campo dificílimo, frente ao Juventude, e o Olhanense voltou a claudicar e voltou a perder frente ao Fabril do Barreiro, que acabou também por dar um salto na tabela classificativa, aproveitando esses resultados menos conseguidos, pelo menos de Imortal, já que o Vasta Gama da Vidigueira venceu o Angrense por 1-0. Por isso, a vida está muito complicada para as equipas algarvias. Sabemos que aquela que tem a vida muito mais complicada é o Olhanense e o próprio Ferreiras, mas quer Imortal, quer Esperança de Lagos terão que fazer pela vida se querem garantir desde já a manutenção neste Campeonato de Portugal, porque sem dúvida esta série, e com a ascensão do Oriental Dragon dentro daquilo que eu há pouco frisei, de se estar a reforçar e ter-se reforçado de uma forma completamente monstruosa, e se me permitem a expressão, nestas últimas semanas, está a ascender na tabela classificativa e a colocar aqui em apuros as equipas algarvias. Por isso, não foi uma semana muito brilhante para o futebol algarvio. Saudou-se apenas por 2 empates, o de Imortal mais uma vez ao quinto do pano. O Imortal, se ganhasse os jogos, todos os jogos que tem perdido nos últimos minutos ou no tempo de compensação, estaria neste momento provavelmente junto ao Atlético a lutar para jogar a fase subida. Mas o futebol é isto mesmo, são 90 minutos mais aqueles que o árbitro acha que deve dar, e realmente os jogos de futebol só acabam quando o árbitro apita. Por isso, como tal, este Imortal não tem também essa muita sorte. Tudo muito complicado para as equipas algarvias. Vamos ver o que é que as próximas jornadas dão, e já não são muitas aquelas que faltam para que esta primeira fase termine. Vamos aguardar com alguma serenidade e estar cientes e confiantes que, pelo menos, Esperança de Lagos e Imortal consigam o acesso direto à manutenção no Campeonato de Portugal na próxima época. Armando, CP, 20ª jornada. Olha, antes de falar aqui da jornada, deixem-me esclarecer algumas questões regulamentares, porque tenho sido confrontado com pessoas que me perguntam, então, vai haver uma segunda fase no Campeonato de Portugal? Porque também vai haver na Liga 3, e porque há alguma confusão, porque todos os anos, de facto, os regulamentos têm sido alterados. E então não custa nada perdermos aqui 3 ou 4 minutinhos para explicar o que é que se vai passar em cada um dos campeonatos. No Campeonato de Portugal só vai haver a segunda fase para apuramento das equipas, portanto, para a subida. Não vai haver segunda fase de descida ou de fuga à descida. Ou seja, os 6 últimos de cada série vão descer diretamente. E, portanto, neste momento temos lá 3 equipas algarvias nos 6 últimos, quando faltam 6 jornadas.
E aqui, nesta questão das descidas, não há segunda fase. São apuradas as duas melhores equipas, os 2 primeiros de cada uma das 4 séries, para discutir a subida. E a única segunda fase que temos no Campeonato de Portugal é essa, nenhuma outra. Isto significa o quê? Significa que o Olhanense, na próxima jornada, poderá ver já confirmada a descida de divisão. Porquê? Porque o Olhanense tem 11 pontos, estão 18 pontos em discussão, portanto, o Olhanense, no máximo, o que poderá fazer são 27 pontos, e se repararmos, 27 pontos são os que têm o Imortal, que está em 8º lugar, que é o último antes dos lugares de descida. E, portanto, se o Olhanense não ganhar na próxima jornada, e mesmo ganhando, se o Esperança de Lagos e o Praiense ganharem, ou bastará que seja o Esperança de Lagos ou o Imortal, verá carimbada a descida de divisão. Situação diferente é na Liga 3. Na Liga 3 vai haver uma segunda fase de subida e uma segunda fase de descida. E com umas regras que até o momento ainda não tinham sido introduzidas no futebol português. Ou seja, as equipas que terminarem em lugar de descida, e por ordem da primeira dessas equipas para a última, vão ficar com um número de pontos. O último classificado ficará com 0 pontos, o penúltimo com 1, só que depois, como se cruzam, as equipas de cada uma das séries da série D vão cruzar-se com as da série C, o último classificado da série D, que é onde está o Moncarapachense, ficará sempre com uma diferença de 2 pontos em relação ao adversário que estará mais perto e que resulta desse cruzamento. Não sei se me consegui fazer explicar, mas daqui a umas semanas, quando terminarem estas primeiras fases, esta primeira fase da Liga 3, as pessoas terão a oportunidade de perceber melhor como é que tudo isto funciona. Ou seja, não são levados os pontos que as equipas têm, nem sequer metade, nem sequer 25%, como em outras edições destas competições já aconteceu. É atribuído um somatório de pontos fictício em função da classificação que a equipa tem. E, portanto, as equipas que forem disputar a fase de descida, mas que terminarem logo abaixo das que forem disputar a fase de subida, estarão em vantagem porque partirão com um número maior de pontos do que aquelas que ficarem na cauda da classificação, sendo que os pontos são atribuídos por 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A regra será essa. Depois, como as equipas de uma série cruzam com as outras, naturalmente que esse cruzamento vai fazer com que haja sempre ali uma decalagem de pontos entre as equipas. Creio que pelo menos procurei ser suficientemente claro. Se alguém tiver dúvidas, é só contactar-nos para nós podermos ajudar a esclarecer. Em relação ao campeonato de Portugal, não foi uma jornada boa para as equipas do Algarve. De facto, as coisas não correram bem a nenhuma das equipas. O Olhanense, que vinha ali numa recuperação, parecia que ia fazer uma grande ponta final, acabou por voltar às derrotas em casa com o Fabril do Barreiro. O Esperança de Lagos perdeu com uma das melhores equipas deste campeonato, que é o Lusitano de Évora. O Imortal pecou por aquilo que o Carlos Encarnação referiu, tem estado em vantagem muitas vezes e depois não tem conseguido segurar essa vantagem na parte final dos jogos. O Ferreiras alcançou aquilo que noutras condições poderia ser considerado um ótimo resultado, foi empatar ao terreno do terceiro, mas a verdade é que está ali numa situação crítica na tabela classificativa e é um ponto que é insuficiente para as necessidades do Ferreiras, que está numa situação delicada e muito provavelmente não conseguirá escapar à descida de divisão. Esperemos que, mesmo com um comportamento algo irregular nas últimas jornadas, Imortal e Esperança de Lagos consigam garantir a permanência, porque têm condições para isso. Os últimos resultados, de facto, não foram bons, sobretudo o Esperança de Lagos, que vinha de um longo ciclo sem perder e somou 2 derrotas seguidas, e vamos esperar que na próxima ronda as coisas corram de forma melhor
sabendo-se que esperam dificuldades, as equipas algarvias esperam dificuldades, sobretudo o Imortal, que vai jogar no campo do primeiro classificado, que é o Atlético. O Olhanense, como dissemos, poderá haver confirmada a descida, terá que ganhar, e mesmo ganhando, se os outros resultados não forem favoráveis, acabará por ver consumada a descida. Mas também, se não for nesta jornada, será numa das próximas, até porque nesta jornada, na próxima, joga com o Ferreiras e, numa perspectiva, num olhar algarvio, digamos assim, interessará mais para a região que o Ferreiras ganhe para alimentar ainda alguma esperança na ponta final do campeonato. Muito bem, Armando, vamos saltar para a Liga 3, também para a 20ª jornada. O Monca perdeu no Restelo por 2-1, foi empurrado para o último lugar e faltam 2 jogos para terminar a fase. Um comentário. Pois, não está fácil, não está fácil. Antes de mais, o Moncarapachense vai celebrar os seus 70 anos agora no próximo sábado, em Olhão, e desde já os parabéns para o clube, para os seus dirigentes, os seus sócios, os seus jogadores, dirigentes, todos aqueles que ao longo desta caminhada já muito extensa serviram o Moncarapachense e que fazem do clube aquilo que ele é hoje. Os nossos parabéns. No campo desportivo as coisas não estão de facto bem, e era importante, até por aquilo que explicamos, porque quanto mais abaixo o Moncarapachense ficar no campeonato, menos pontos vai ter depois na segunda fase e, portanto, mais terá que recuperar. Daí que seja de todo o interesse conseguir agora na ponta final pelo menos ultrapassar ali 2 ou 3 adversários. A verdade é que eles já estão, alguns deles que há umas semanas estavam ali mais pertinho. Lembramos aquele jogo do Moncarapachense com o Real, por exemplo, que dissemos aqui que era um jogo de 6 pontos e que o Moncarapachense acabou por perder até por números expressivos, e que o Real tem mais 3 pontos que o Moncarapachense, quando a situação poderia ser inversa. E, portanto, todos os pontos são agora muito, muito importantes, mas as equipas têm todas muita qualidade. E o Moncarapachense vai ter pela frente o Amora, que é apenas e só o líder desta série, e que vai à frente do União de Leiria, do Belenenses e do Alverca, e só aqui estamos a falar em 4 equipas que já participaram na primeira divisão, algumas delas, como o caso do Belenenses, durante muitos e muitos anos, o União de Leiria também, o Alverca, o Amora é, curiosamente, destes 4, aquele que tem menos participações na primeira divisão, mas também por lá andou nos anos 80. E, portanto, aqui é cerrar fileiras, unir forças e tentar a todo custo somar pontos para que depois, na próxima fase, que mais não seja, mesmo não saindo ali dos últimos lugares, vai ser difícil porque faltam apenas 2 jornadas, quando muito, como dissemos, o Moncarapachense conseguirá saltar ali 2 ou 3 lugares se os resultados correrem bem, mas é importante que a equipa termine bem esta fase para depois, na segunda, surgir com uma boa dinâmica, surgir crente, surgir com uma disposição de quem é capaz de dar a volta à situação, e vamos esperar que isso seja possível. Como dissemos, haverá uma segunda fase onde as equipas, em função da sua classificação, será atribuído um número fictício de pontos em função dessa classificação, e daí que interessa ao Moncarapachense sair ali do último lugar. Vamos ver se isso é possível ou não. Gardação, Liga 3. Olha, em primeiro lugar, endereçar os parabéns ao Moncarapachense pelos 70 anos, um clube que tem vindo ao longo destas últimas épocas enaltecendo o desporto e o futebol algarvio. Fez um campeonato de Portugal extraordinário e fez aquilo que nenhuma equipa algarvia ainda tinha conseguido, que era estar nesta nova, e digo nova, Liga 3, mesmo nova Liga 3, e o trabalho do seu presidente e todos aqueles que o têm acompanhado ao longo destes anos tem sido de cerrar fileiras no sentido de elevar o nome do Moncarapachense ao mais alto nível do futebol, e sem dúvida tem-o conseguido, embora esta época, e dentro daquilo que nós temos vindo a falar, a falta de experiência, depois competir com equipas que já têm um outro traquejo a nível do futebol nacional,
como é o caso, e o Armando já o referiu, do Alverca, de um Belenenses, de um União de Leiria, de um próprio Amora, faz com que o Moncarapachense esteja a passar por esta Liga 3 de uma forma ingrata, porque, e volto a dizê-lo, vi grande parte do jogo com o Belenenses e realmente é aqueles detalhes que faltam, aqueles detalhes que não se pode falhar, e é isso que tem faltado um pouco a este Moncarapachense, que na minha opinião se tem estado numa fase de ascensão. Agora vamos ver, tem 2 jornadas complicadíssimas, aliás, recebe o Amora e vai a Leiria, mas também digo-vos uma coisa, se o Leiria jogar da mesma forma como jogou contra o Fontinhas, eu acredito plenamente que o Moncarapachense vai ganhar a Leiria. Realmente é daqueles jogos que só vendo para acreditar, e quem, como eu, sentou à frente da televisão na expectativa de ver um grande jogo de futebol, realmente este Leiria, estando na posição em que está, enfim, não vale a pena mais comentários, seguindo em frente, como costuma dizer. Mas o certo é que este Moncarapachense, como o Armando também o disse, tem que arregaçar as mangas, dar o tudo por tudo, já que de antemão Amora e Leiria estão com a passagem à fase seguinte garantida já de algumas jornadas desta parte, e isso poderá também ser um aproveitar da equipa de Moncarapaz para conseguir amelhar mais alguns pontos rumo àquilo que são os seus objetivos, que passa em ficar nesta Liga 3. De resto, é um jogo complicado, é frente ao líder, frente a uma das boas equipas, pelo menos pelos jogos que eu vi, se não for tão decepcionante como foi o Leiria Fontinhas, que eu também achava que o Leiria tinha uma grande equipa, e depois de voltar a ver aquilo, fiquei completamente decepcionado. Foi mesmo, como se diz, perder tempo a ver futebol, mas vamos ver se este Moncarapachense até ao final consegue amelhorar mais alguns pontos para que possa, depois, de alguma forma, ainda lutar por aquilo que anseia, que é a manutenção nesta Liga 3. E Encarnação, vamos para a segunda Liga e para o Farense. Na 22ª jornada, o Farense voltou a perder, desta vez com o último classificado, e já está na 4ª posição. São 5 derrotas seguidas fora de casa e sem marcar qualquer golo. Um comentário ou uma análise? Foi o único remate que eu vi decente do Covilhã à baliza do Farense, foi aquele que realmente deu o golo. E foi uma cabeçada, digamos que provavelmente, se o jogador do Covilhã fizer mais cabeçadas daquelas, provavelmente não irá ter a sorte que teve, embora o Covilhã já vinha a dar indicações de há umas jornadas. Esta parte estava também numa ascensão de forma e numa sequência de bons resultados. Agora, nós falamos do Farense, mas o Moreirense também tem estado a claudicar. E o Moreirense, que nós dizíamos aqui à boca cheia, e toda a gente dizia que isto ia ser favas contadas, e que o Moreirense, todas as equipas têm aquela fase que é o tal interregno, que é a fase em que fisicamente as equipas quebram, e este Moreirense está a ter essa quebra, e vá lá que o Vila, aliás, que o Estrela da Amadora não venceu o Tondela, porque senão colocaria já aqui de alguma forma ainda mais pressão sobre este Moreirense, que parecia que ia ser também uma passagem tranquila nesta Liga SAPSEG, e não está a ser. Quanto ao Farense, a equipa nota-se algumas melhorias, como é lógico, mas não pelo resultado obtido, não poderemos dizer que está no bom caminho. O bom caminho faz com vitórias, e não com vitórias morais ou com boas exibições. Agora, na minha modesta opinião, penso que a equipa está a jogar melhor ou ligeiramente melhor do que estava a fazê-lo, mas falta depois é o marcar. E as equipas que não marcam golos não ganham jogos. Isso aí tira o cavalinho da chuva, que não há hipóteses. Quem não introduz a bola dentro da baliza adversária e não faz golos, não marca, não ganha jogos. E os jogos ganham-se marcando golos. E o Farense nisso tem tido, cria oportunidades, cria desequilíbrios, cria pressão adversária, cria uma série de situações, mas depois, na concretização, não consegue realizá-la, não consegue concretizá-la, e isso faz com que o Farense não consiga marcar golos. Não marcando golos, não consegue ganhar ou não consegue empatar,
porque muito sinceramente não me venham dizer, como eu já ouvi, e há uma malta que o Covilhã foi super superior que o Farense. Não foi superior em relação ao Farense, muito pelo contrário. Agora, foi aquilo que o Farense não teve, que se chama eficácia. E o futebol é feito de eficácia, ponto, acabou, não há mais conversa. Agora, logicamente que isto atira um Farense para uma quarta posição, mas toda esta perspectiva que eu há pouco disse e tudo aquilo que eu vou vendo neste Farense, acredito que o Farense continua a ter todas as qualidades que tinha até estar agora na quarta posição. Portanto, está tudo em aberto ainda até ao final do campeonato. Tem um jogo complicado agora no domingo no São Luís, a uma hora imprópria para qualquer pessoa decente ir à bola, que é um domingo às 11 da manhã, que é uma hora boa, excelente. É uma hora que não lembra a ninguém, mas lembra aos dirigentes da Liga, que 11 da manhã, não vamos para a praia, que não está calor, então vamos à bola. Pronto, a malta às 11 da manhã, ao domingo vai toda para a bola, ver o Farense Leixões, como vê os outros jogos por esse país fora, e é o que temos, não é o que queremos, já alguém o dizia e eu também o digo, mas o certo é que se de alguma forma pensam que o inferno do São Luís não vai estar presente, garantidamente, e acredito que mais uma vez vai ter uma excelente moldura humana a apoiar este Farense, que tem todas as condições para ser uma das duas equipas a subir para o ano à Liga Principal do Futebol Português. Como tal, vamos aguardar por os próximos capítulos, mas acredito vivamente e continuo a acreditar que este Farense reúne todas e mais algumas condições para chegar a um lugar que lhe dê, independentemente do Estrela estar numa fase muito boa, mas há aqui um dado que temos de ter em atenção, é que este Moreirense já esteve nessa fase boa. E na minha modesta opinião, se percebe alguma coisa de futebol, se calhar não percebo, ou só alguma coisa, está a ter aquela fase que todos os clubes têm, que é a quebra. Ou seja, se nós formos ver quantos jogos o Moreirense não ganha a seguida, dá para perceber isso. Os jogadores são os mesmos, o treinador é o mesmo, portanto está tudo lá mesmo chose. Por isso, vamos aguardar com serenidade e tranquilidade. Eu continuo com a minha e hei de continuar, porque acredito que o Farense para onde vai estar na Liga Principal do Futebol Português. Muito bem. Armando, Farense. O momento do Farense. Duas notas em relação ao jogo da Covilhã. O primeiro vai para para começar. A primeira vai para a circunstância do Farense continuar a sofrer golos infantis, golos que não se podem sofrer. Se repararmos, o jogador do Covilhã, que marca o único gol da partida, surge à vontade na área. Esse jogador do Covilhã estava a jogar como médio direito, não teve acompanhamento e, portanto, houve ali uma clara falha de marcação e comunicação ou comunicação. Ou seja... Armando, desculpa lá. E ele nem acreditou que tinha marcado gol tampouco. Não, foi um cabeceamento muito feliz. Pois, ele nem sequer acreditou que a bola tinha entrado na baliza. Desculpa. Mas a verdade é que houve ali uma falha de marcação. E é assim, quando um jogador é batido ou quando não está em condições de assegurar a marcação ao homem que lhe compete, tem que haver comunicação para que alguém ali naquela zona, dentro da área, não podem aparecer homens soltos a cabecear à vontade. E ainda para mais percebeu-se que o homem de Covilhã não deve ter sido talvez o primeiro gol da sua vida que marcou de cabeça, porque é baixinho, não tem grande técnica, a bola saiu meio enrolada. A verdade é que esteticamente até parece que é um grande gol, mas percebe-se depois que foi assim uma coisa meio estranha, um lance meio estranho, porque de facto são estes erros que depois se traduzem em pontos que se perdem e em objetivos que não se atingem. E por outro lado, há um reparo que tenho aqui que fazer, porque pese embora as repetições, passou uma ou duas repetições do lance, não fiquei convencido que o Vítor Gonçalves tenha jogado a bola com um braço num golo que foi anulado na primeira parte, e fiquei totalmente esclarecido que houve um penalti sobre o Lucão na segunda parte. E portanto, também nestes pormenores... Tens toda a razão, esqueci-me de frisar isso. Subscrevo.
nestes pormenores o Farense também não tem sido feliz, porque tem sido extremamente penalizado, porque em caso de dúvida o Farense não se marca quando é a favor do Farense e marca-se quando é a favor dos adversários. E, portanto, são situações que se têm vindo a repetir e acabam também por custar muitos pontos. Se foi só por isso que o Farense perdeu o jogo, bom, temos que olhar para o seguinte: o Covilhã está em último lugar, mas nos últimos 4 jogos tem 3 vitórias e um empate, por algum motivo há de ser, e ganhou a outras equipas que estão também em lugares cimeiros. Portanto, o Farense apanhou o melhor Covilhã da época. Agora, o melhor Farense da época ganharia este Covilhã. Faltou foi, de facto, que o Farense estivesse ao seu melhor nível. E depois, eu conheço bem aquele campo, o Santos Pinho, fica já a meio caminho na subida para a Serra da Estrela. É um campo com as suas particularidades, porque geralmente faz ali um bocadinho de vento, faz sempre muito frio nesta época do ano. O público está muito próximo e o Covilhã, apanhando-se a ganhar como se apanhou, a partir daí jogou com a vantagem, recuou as suas linhas, deu iniciativa ao Farense, o Farense foi colocando homens na frente, mas como o campo é muito apertadinho, muito pequenino, o Covilhã lá foi sacudindo as bolas e faltou ali também algum rasgo, alguma ponta de talento, algum abre-latas por parte do Farense, que eu acredito que é daqueles jogos que, se o Farense tivesse empatado, acabaria por ganhar, porque a partir daí o Covilhã, que está muito necessitado de pontos, também tinha que se abrir um pouquinho mais e o jogo não seria aquilo que foi a partir do momento em que o Covilhã marcou. Se foi uma exibição bem conseguida, não foi. Se foram cometidos erros, foram. O que eu vejo ali de mais positivo é que toda a gente lutou, toda a gente deu o que tinha para dar, viu-se que os jogadores mostraram um grande inconformismo até ao segundo final e, portanto, a nível da atitude, nada a apontar. A nível da qualidade do jogo, sim, não foi uma boa exibição. O jogo teve também os seus condicionalismos por tudo aquilo que eu referi e esta derrota é mais penalizadora por surgir numa sequência em que o Farense, de facto, não tem estado bem, sobretudo fora de portas. Há esse registro de 5 derrotas seguidas no campeonato, nenhum gol marcado em terreno alheio, e seguramente não é por falta de avançados, não é por falta de qualidade dos homens da frente. Aliás, neste jogo foram utilizados os 3 pontas de lança, o Rui Costa, o Pedro Henrique e o Lucão, e curiosamente todos eles tiveram oportunidades para marcar. A bola é que não foi lá para dentro. E, portanto, as contas agora complicam-se, nada é impossível, longe disso, o Farense continua ali na luta, e importa recordar que o terceiro lugar dá acesso à liguilha, e, portanto, é uma via indireta, digamos assim, não dá passagem direta para a Primeira Liga, mas nos últimos 2 anos, se olharmos para o que sucedeu, desde que a liguilha foi reintroduzida no futebol português, quem ganhou sempre a liguilha foi a equipa que estava na segunda liga. E de alguma forma percebe-se porquê. Porque geralmente é uma equipa mais motivada, que está mais habituada a ganhar. Uma equipa que luta pela subida na segunda liga tem um número de vitórias muito superior a que tem o antepenúltimo da Primeira Liga, que anda ali quase até ao fim a sofrer e que conseguiu poucos pontos e que, em termos de estado anímico, é completamente diferente aquele de uma equipa que está habituada a ganhar e que quer dar o passo à frente do que o estado anímico de uma equipa que perde mais vezes e que está com o receio de dar um passo atrás. E, portanto, o Farense está agora em 4º lugar, mas está com os mesmos pontos do terceiro e está a uma distância que me parece recuperável do segundo classificado. Nada está perdido desde que se começa a ganhar rapidamente e a somar pontos fora, a voltar a somar pontos fora. É muito importante. Uma equipa que queira subir de divisão tem que ter alguma regularidade. Não basta ganhar em casa. Este é um campeonato muito competitivo e é necessário ir buscar pontos fora. Portanto, a tarefa para já é ganhar o Leixões e depois, a partir daí, meus amigos, comecem lá a trazer uns pontinhos de longe de Faro que sirvam para alimentar o sonho, porque as coisas, de facto, não estão fáceis e obrigam a uma reação imediata em que todos mostrem os seus argumentos e em que a equipa possa exibir níveis de qualidade e, sobretudo, níveis de eficácia. E quando falo em eficácia, falo em eficácia ofensiva, porque a equipa
de facto não tem marcado muitos golos e sobretudo fora há 5 jogos que não marca, mas também da eficácia defensiva daqueles erros que se cometem, quase infantis, e que se traduzem em golos dos adversários, como sucedeu agora na Covilhã. Vamos lá melhorar a eficácia, vamos lá conseguir uma maior regularidade para que a equipa possa, de facto, alimentar essa ambição, esse sonho e concretizá-lo de regressar ao patamar superior do futebol português. E Armando, vamos embalar para a Primeira Liga e para o Portimonense. Na 22ª jornada, o Portimonense perdeu em Famalicão por 1-0. Não se comprometeu muito, mas vem aí um calendário algo complicado. Comentário. Mas antes disso, deixem-me fazer uma nota, que há pouco por lapso não referi, em relação ao Farense, que é neste jogo agora com o Leixões, o Farense associou-se à iniciativa Todos Juntos pela Maria Mendes. E quem é Maria Mendes? É uma ginasta que ficou tetraplégica num acidente, num treino, e precisa de uma cadeira de rodas. E aquilo que o Farense vai fazer é pura e simplesmente colocar alguns recipientes para que as pessoas levem as tampinhas que têm em casa, das garrafas, dos garrafões, dessas coisas todas. Portanto, não é preciso, não se está a pedir dinheiro. Naturalmente que quem quiser participar, basta ir às redes sociais e encontrará o NIB e encontrará formas de participar com dinheiro. Mas aquilo que se está a pedir e aquilo em que o Farense vai participar é apenas que as pessoas levem tampas de garrafa, aproveitando a ida ao jogo, e que as coloquem nos recipientes que lá estarão. E, portanto, deixo aqui também o meu apelo para que todos, mesmo aqueles que eventualmente não queiram ir ao jogo, que se desloquem ao São Luís, que perguntem onde é que estão lá os recipientes para as tampinhas e que ajudem esta jovem que ficou tetraplégica a fazer seguramente aquilo que mais gostava, que era a prática da ginástica. E, portanto, fica o apelo para que todos possam ajudar. Muito bem. Dito isto, e em relação ao Portimonense, pois as coisas não correram bem em termos de resultado, mas eu creio que a exibição, sobretudo na primeira parte, e creio que o Portimonense, se tivesse marcado primeiro, muito provavelmente ganharia aquele jogo em Famalicão. Pareceu-me que a equipa está a crescer em termos de consistência de jogo, mas isso também é normal, porque chegaram 11 reforços em janeiro, muitos deles estavam inativos e, portanto, necessitaram de algumas semanas para adquirirem ritmo competitivo, e agora já se nota que há ali mais soluções, que há ali posições onde, de facto, a equipa está mais forte, e, portanto, creio que globalmente foi uma prestação interessante da equipa do Farense. Foi pena, foi aquele golo já perto do fim, e aquilo que disse ao Farense aplica-se um pouquinho também ao Portimonense, porque foi um golo manifestamente caricato, um pontapé de canto, um cabeceamento bem enrolado, o Pedro sai infeliz, vê a bola passar-lhe por entre as pernas, e o guarda-redes que estava à espera que o seu defesa, que neste caso médio, fosse capaz de afastar a bola ou de impedi-la de entrar, e a bola acabou mesmo por entrar ali bem devagarinho. E depois, na parte final, e também não podemos deixar passar em claro esse lance, há uma situação clara de grande penalidade a favor do Portimonense, em que o árbitro vai ao VAR. É daqueles lances que, a favor do Portimonense, a favor do Marítimo, do Santa Clara ou de outros da parte de baixo da tabela classificativa, os árbitros não marcam, mas se fosse no Famalicão Benfica, no Famalicão Porto ou no Famalicão Sporting, ninguém tinha dúvidas de que aquilo era penalti. Eu também não tenho dúvidas de que é penalti, não percebo porque é que o árbitro não marcou, porque houve de facto contacto na coxa do jogador do Portimonense e, portanto, teria que ser do Ioni Gonzalez e teria de ser marcada a competente grande penalidade. O árbitro foi ver, não sei o que é que ele viu, as imagens que nós vimos pela televisão foram suficientemente claras. E, portanto, dito isto, em relação à jornada passada, vem uma fase mais apertada do calendário, é verdade, mas o Portimonense ganhou os 2 últimos jogos em casa, com dificuldades, como todos sabemos, ao Passos de Ferreira e ao Marítimo, e recuperou ali alguma margem de folga, tem 10 pontos de vantagem em relação ao antepenúltimo, tem 11 em relação ao penúltimo, e portanto, há ali alguma vantagem que pode ser gerida, importando, ir somando um ponto aqui, outro ponto acolá, para que depois a equipa não chegue ali às 3, 4 últimas jornadas numa situação aflitiva, porque aí já se sabe que
o ânimo, a capacidade de reação e uma série de outras circunstâncias importantes para se conseguir bons resultados estão afetadas. São bons testes. O Sporting que aí vem não é o melhor Sporting dos últimos anos. A prova está na circunstância do Sporting já ter perdido por 6 vezes esta temporada, e o Portimonense ganhou os últimos 2 jogos em casa. Terá agora a oportunidade de jogar ou tentar explorar as transições rápidas, o contra-ataque, e foi assim que o Portimonense, na primeira volta do campeonato, construiu grande parte das vitórias que tem nesta temporada. Acreditando eu, com aquilo que vi em Famalicão, com aquilo que se tem visto também aos poucos noutros jogos, que o Portimonense tem todas as condições para garantir a permanência, sendo que nesta fase que se aproxima do calendário, onde vai defrontar algumas das equipas do topo da tabela classificativa, é importante também, como disse, conquistar um pontinho aqui, um pontinho acolá, e quem sabe se não, já neste jogo que frente ao Sporting, essa oportunidade surge. Muito bem. Encarnação, para fechar, Portimonense, uma análise. Olha, o Portimonense não trouxe outro resultado porque não quiseram que o Portimonense trouxesse outro resultado para o Algarve. É simples. Penso que não há muito mais a dizer. O Armando já disse tudo. E concordo plenamente com as palavras do seu presidente do Futebol Clube do Porto, quando diz que o VAR tem que acabar, porque realmente se o VAR não existe para nada, e ele provavelmente não viu aquela entrada, eu não sei que palavra é que poderei usar para descrever aquela entrada do Pepe sobre o jogador do Gil Vicente, que não vê vermelho direto. Mas se calhar fosse o do Portimonense ou o do Farense, aí era vermelho direto, de certeza absoluta, garantida, como aquela grande penalidade não marcada a favor do Portimonense, que o Armando disse bem. Se calhar fosse alguém do Sporting que é isso, ou do Porto, ou do Braga, ou do Benfica, ou do Guimarães, provavelmente aquilo era penalti e dava expulsão e dava sei lá o que mais. Portanto, andamos nisto no futebol, não vale a pena. Isto é, andamos aqui a chover sobre o molhado todos os fins de semana. Não há situações. Eu gostava de ver, e a Sport TV, faça-me o favor de fazer o que fez há tempos com as escutas, que facultaram as escutas dos árbitros, com o VAR, mas aquilo é para inglês ver, aquilo é fantochado, é palhaçada. Esqueçam isso. É palhaçada, não é hipótese. Como é que um árbitro não vê uma entrada daquelas do Pepe para vermelho direto? Aquilo é vermelho direto e é 4 ou 5 jogos de suspensão. E nem é a primeira vez que ele faz aquilo. Atenção, hein? Nem é a primeira vez. Com muito respeito tenho para o jogador e pelo excelente jogador que é o Pepe. Mas não é a primeira vez. E o que aconteceu com o Portimonense acontece com o Farense. Em caso de dúvida, nunca marcam. E o Armando disse bem, esqueceu um pouco daqueles lances do Farense. Quando é contra, marcam. Quando é a favor, não vêm. Ponto, acabou, não há hipótese. E nós temos de lutar contra isto tudo. Nós temos de lutar contra... O Portimonense fez muito bem em criticar de imediato a situação, mas andamos aqui a falar para o ar. Não há hipótese. Os árbitros fazem o que querem. Ponto. Não há hipótese. O VAR faz o que quer. Não há hipótese. E eu, muitas das vezes, interrogo-me a mim próprio, como o Armando ainda há bocado se interrogou, se ainda percebo futebol. Não percebo futebol. E eu vou chegando à conclusão de ver, principalmente há uns anos, esta parte, que era a Liga Profissional, que era a segunda Liga, são 2 ligas profissionais. Eu próprio já me interrogo se percebo futebol, se aquilo é falta, se aquilo é penalti, se aquilo é vermelho direto, se aquilo é segundo amarelo, se aquilo é amarelo, se aquilo é expulsão. Já não sei, sinceramente não sei. Quando não se marca um penalti daqueles a favor do Portimonense contra o Famalicão, não se marca mais nada. Quando não se expulsa o Pepe contra o Gil Vicente, não se expulsa mais ninguém. É simples. Tivemos os casos do Farense, do Marco Matias, quando estão empurrando um jogador que vai para a baliza para rematar e não se marca penalti, não se marca mais nada. E andamos nisto. Agora, temos é que fazer e continuar, não só os clubes, mas a própria Associação de Futebol do Algarve, e acho que faz, ou que tem que fazer, isto não pode passar impune. Porque qualquer dia não temos equipas. Aliás, nós estamos a ver o Campeonato de Portugal.
Qualquer dia não temos equipas algarvias a disputar os nacionais, ponto. Mas é isto é que o mundo quer. É isto é que o país quer, é isto é que os interesses querem. Não é primeiro acaso que a Liga está no Porto. Muito bem, meus amigos, não temos mais tempo. Agradeço a vossa presença. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Obrigado e boa noite.